Ei, você aí, você sabe me explicar qual que é o estado físico que mais ocupa volume? Se é o estado líquido, o gasoso, o sólido? Não sabe? Não sabe nem como que ocorre a transição entre eles? Por exemplo, como que chama o fenômeno que eu passo do estado sólido para o líquido? E se eu passar do estado líquido para o estado gasoso? Mas e se eu passar exatamente do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido? Ai meu Deus, como que chama isso? Você não sabe? Você quer aprender? Ah, então faz o seguinte, olha, vamos pro meu vídeo que eu te ensino tudo isso de maneira muito simples, eu tenho certeza que vai te ajudar, beleza? Então bora pro vídeo, vai? Vamos aprender? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada pra você aí de casa que tá me assistindo. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai trabalhar a respeito de um tema que é um pouco simples. Na verdade é simples, só que muitas pessoas não entendem ele e isso causa uma dúvida tremenda ao decorrer do ensino de química. Sabe o que eu tô falando? Exatamente. Eu tô falando sobre os estados físicos. Se você acha que você sabe tudo sobre ele, mesmo assim permaneça nesse vídeo, porque em algum ponto eu tenho certeza que eu vou conseguir te agregar e te ajudar. Tranquilo? Mas antes de começar esse vídeo, eu peço que você que não é inscrito ou inscrita, deixe sua inscrição aqui embaixo, se inscreva no meu canal, deixe o seu like e comente, porque isso me ajuda demais. É de graça pra você e pra mim ajuda muito. Sério, de verdade. Por favor, faça isso que você vai estar me ajudando muito mais do que eu possa estar te ajudando, porque assim eu consigo ajudar muito mais pessoas. Tranquilo? Então vamos lá, bora pro vídeo. Primeiro ponto, eu quero te mostrar como que a química é simples. Eu tenho certeza que você já sabe o que eu tô passando aqui atrás, mas você talvez não saiba com as palavras que eu vou dizer. Tá duvidando? Olha aqui, olha. Olha para esses três casos. O que você vê diferente nesses três casos? Pausa o vídeo, dá uma olhada, compara apenas esses três recipientes. O que tem diferença sobre isso? Muitas pessoas vão pensar que eu tô tentando complicar, mas cara, não é. Olha como que a resposta é simples. A única diferença que tem entre esses três frascos é o seguinte, tá vendo que aqui os pontinhos estão muito próximos? Aqui os pontinhos estão medianos e aqui os pontinhos estão muito mais longe. Cara, acabou. Se você tem esse raciocínio, já era, matou a matéria. Tranquilo? Só tem que saber isso, olha aqui, ó. Você tem que saber, então, de a princípio, o quê? Que os pontinhos aqui, eles estão tendo um distanciamento maior ou menor em relação ao estado que a gente está trabalhando. Agora, vamos deixar esse conhecimento um pouco mais formal? Vamos trabalhar a respeito dos conceitos químicos para você conseguir entender como que acontece isso? Cara, vem comigo. Olha aqui, ó. Primeiro ponto, a gente tem que pensar aqui, olha, quando os pontinhos estão muito próximos, a gente fala que ele está no estado sólido. Quando os pontinhos eles estão medianos, ou seja, não estão tão próximos, mas também não estão tão distanciados quanto nesse caso, a gente tem o estado líquido. E quando eles estão muito distanciados, a gente tem o estado gasoso. Tranquilo? Agora é o seguinte, se você está seguindo essa playlist de química básica, você já aprendeu a aula de matéria, já aprendeu a aula de substâncias, de fenômenos químicos e físicos, já aprendeu a aula de energia e de propriedades da matéria. Agora vamos reunir tudo isso? Vamos mostrar como tudo está interligado e você precisava saber disso? Olha aqui, cada pontinho desse daqui, por exemplo, a gente está representando uma molécula. Tranquilo? A molécula por si, ela já é uma matéria, certo? Ela já tem massa e ocupa um lugar no espaço. Você aprendeu também a questão das energias, você aprendeu também sobre energia cinética. Quanto maior a energia cinética, maior vai ser a temperatura. Tranquilo? Então vamos lá. Lembra que eu te falei lá que a energia cinética, ela é a agitação das moléculas, é a agitação das partículas. Quanto mais agitada ela está, maior vai ser a energia cinética. Então vamos trabalhar aqui a respeito da energia cinética para você entender como que varia nesses três estados físicos. Olha aqui. Primeiro no sólido. Então vamos lá, ó. Para você entender isso, pense o seguinte, pense em uma sala, você está tendo uma sala e você enche ela com 100 pessoas. Cada pessoa nesse caso está representando uma molécula, tranquilo? Aí você tem 100 pessoas, ou seja, 100 moléculas. Aí nesse caso, a sala, ela tá gelada. Se ela tá gelada, o que as pessoas vão fazer? Elas vão tentar se reprimir e vão ficar uma pertinho da outra para tentar se aquecer, certo? Elas não vão tentar ficar se movimentando. Só que aí, você começa a aquecer aquela sala. Você começou a aquecer e começou a ficar um pouquinho de calor. As pessoas já não vão ficar mais com frio. Elas já não vão ficar mais tão reprimidas e próximas uma da outra. Elas vão querer tirar. Então elas vão começar a levantar os cotovelos e vão começar a levar as pessoas pro lado para tirar um pouco desse calor, para não ficar sentindo tanto calor, beleza? Então ela vai ficar levando com os cotovelos as pessoas pro lado. Então o que acontece? Quer dizer que agora o distanciamento entre as pessoas tá mudando, certo? No caso do frio, o que acontece? Elas estavam muito próximas. Como a gente pensa isso? No estado sólido, elas estavam muito próximas. Aí o que acontece? Começou a aumentar a temperatura. Eles começaram a tentar abrir com o cotovelo para as pessoas se distanciarem. E aí a gente veio para onde? A gente veio para o estado líquido. Tá vendo que as pessoas elas já estão mais distanciadas, ou seja, elas já estão abrindo os cotovelos.
porém elas já não estão tão distanciadas quanto no gasoso. E sabe como vai ser o gasoso? Cara, é assim. Agora pensa que lá na sala, você tava no frio, começou a aquecer, você começou a abrir o espaço com o cotovelo para as pessoas saírem perto de você. E aí o que acontece? No gasoso, rapaz, aí é quando você aquece muito a sala e você não tá mais aguentando, você quer distanciar as pessoas ao máximo de você. E aí você não vai abrir o cotovelo, você vai abrir os braços e sair rodando para todo mundo sair de perto de você e você não ter ninguém muito próximo a você. Tranquilo? É praticamente isso que aí você vai estar no estado gasoso. Aí você pode pensar, mas como essa analogia besta, ela vai conseguir me ajudar? Olha aqui, eu não te falei que a energia cinética, ela é a vibração das moléculas? Aí você pensa comigo, quando ela tá vibrando muito pouco, ou seja, com uma energia cinética baixa, ela vai ficar mais recolhida, ela vai ficar mais um pouco, ela vai ficar vibrando um pouquinho só, tipo assim, ó. Entendeu? Aí o que acontece? Conforme você vai aumentando a energia cinética, ela vai vibrando mais, que é no caso quando eu coloquei o cotovelo pra você, certo? Só que aí quando você aumenta muito mais a energia cinética, ela vai vibrar tanto, que é a mesma coisa de você pensar de uma pessoa, ela balança nos braços pra conseguir repelir tudo que tá perto, tranquilo? Então é praticamente isso, ou seja, como aqui eu tava vibrando pouco, eu tava lá no frio, me recolhendo, tô com uma energia cinética baixa, tranquilo? Quando eu vim aqui pro estado líquido, o estado do cotovelo, lembra que você tá distanciando as pessoas com o cotovelo, você aumentou a energia cinética, ou seja, a energia cinética do estado líquido, ou seja, das pessoas com o cotovelo, é maior que a energia cinética do estado sólido, porque as pessoas estão mais recolhidas, ok? Aí o que acontece? Quando você aumenta mais ainda a energia cinética, você consegue fazer o quê? Você aumenta a vibração das moléculas mais ainda, que é no caso dos braços abertos. E aí você vem para o estado gasoso. Então é praticamente isso. No estado sólido, a energia cinética ela é menor. Isso indica o quê? Indica que as partículas elas estão mais próximas. O distanciamento entre as partículas é muito pequeno aqui. Aí o que acontece? Conforme você aumenta a temperatura, você vai para o estado líquido. Se você passar para o estado líquido, você vai fazer o quê? Você vai ter a energia cinética aumentando em relação ao estado sólido. Ou seja, aqui a energia cinética ela é maior do que a energia cinética no estado sólido. Se você aumentar mais ainda a temperatura, você consegue chegar no estado gasoso. Aí o que acontece? Você aqui tem uma energia cinética muito maior que tanto no estado líquido quanto no estado sólido, ok? Então aqui você tem a energia cinética maior do que esses dois estados. Aí você tem que levar em consideração que é aquele exemplo que é o seguinte, eu tava falando que eu tava aumentando a temperatura, mas como assim? Eu tô aumentando a temperatura e tô modificando a energia cinética? Exatamente, cara. Conforme você aumenta a temperatura, a energia cinética aumenta. Pensa nisso. Conforme você tá aumentando a temperatura, a pessoa não aguenta ficar parada, ela quer se movimentar, ok? É assim que acontece praticamente com as moléculas. Mas lembrando que as moléculas, elas não têm vida. Isso é só para você conseguir entender um pouco melhor, ok? Então a energia cinética, ela aumenta daqui para cá. E, consequentemente, a temperatura, ela aumenta daqui para cá. Porque conforme aumenta a temperatura, eu aumento a energia cinética, ok? Aí você pode pensar o seguinte, olha, você pensa aqui na questão da organização, mas como assim organização? A organização que as moléculas, elas estão dispostas no meio. Olha aqui, você concorda comigo que pelo fato de elas estarem muito mais próximas, ou seja, elas estão muito bem acolhidas, elas estão muito próximas, eu tenho uma organização muito alta, certo? Por quê? Porque aqui acontece o seguinte, como elas estão muito próximas, eu consigo ter uma organização muito mais compacta, ok? Pensa em um sólido, qualquer sólido que você tem aí. Quando você pensa no sólido, você tem que levar em consideração que é um estado físico muito bem organizado, tem uma organização muito alta por conta que as moléculas elas estão muito aproximadas, certo? O distanciamento delas é muito pequeno. Aí quando você passa para o estado líquido, a organização dela já é mediana. Como assim? Ela está menos organizada que o sólido já. Por quê? Porque aqui, olha aqui, ó, tá vendo que o distanciamento é maior? Ou seja, é mais aleatória a distribuição das moléculas aqui do que no sólido. Tudo bem? Então a organização aqui no líquido, ela é menor que a organização no sólido. Aí você pode pensar o seguinte, aqui no estado gasoso, cara, aqui não tem organização nenhuma. Por quê? Porque a energia cinética está tão alta que elas estão se movimentando a todo momento e a organização é muito pequena. Então o que acontece? A organização aqui, ela é muito pequena, ou seja, a organização, ela vai do sólido para o gasoso. De modo que o sólido tem muita organização, o líquido tem uma organização mediana e o gasoso, ele tem uma organização baixa, ok? É praticamente assim. Agora vem comigo, tá faltando um tópico que eu coloquei pra você aqui, que é o volume. Aí você pode pensar o seguinte, por que eu tô falando do volume por último? Eu quero que você tenha entendido o seguinte, eu não falei da temperatura, eu falei que conforme aumenta a temperatura, eu aumento a energia cinética. Quando eu aumento a energia cinética, eu aumento o quê? A desorganização, porque quanto maior a energia cinética, menor a organização, concorda comigo? Se a temperatura, ela aumenta
daqui para cá. A energia cinética, ela diminui daqui para cá, de modo que essa é maior que essa e essa é maior que essa. Acontece o mesmo esquema com a organização. A organização aqui, ela é maior que essa e essa organização, ela é maior que essa. Aí o que você tem que saber? Você vai trabalhar agora a respeito do volume. No volume é simples, olha aqui. Conforme maior a organização, menor vai ser o volume que ela vai ocupar. Porque as partículas, elas vão estar muito mais compactas, elas vão estar muito bem mais reagrupadas. Tudo bem? Então o que acontece aqui? O volume aqui, ele vai ser menor do que o volume que um líquido vai ocupar, por exemplo. Isso é simples. Pensa comigo. Se você tem um sólido, o sólido está muito mais bem agrupado, certo? Igual no caso das pessoas que estavam com frio. Quando você começou a aquecer a temperatura, elas começaram a alongar os cotovelos e começaram a distanciar as pessoas. Agora imagina as pessoas com o cotovelo de lado, distanciando cada uma. Aí o que acontece? Se todo mundo fazer isso, a distância entre elas vai ser maior. Se a distância é maior, o volume que elas vão estar ocupando na sala também vai ser maior. Então aqui, o volume, ele é maior do que no sólido. E aí você pensa no gasoso, como elas não estão só com o cotovelo, agora elas estão com os braços. Se todo mundo abrir o braço e sair rodeando 360 graus, o que acontece? Você vai ter um distanciamento muito maior. E se você tem um distanciamento maior, você vai ocupar um volume maior. Tranquilo? Então, resumindo, no estado sólido tem uma energia cinética maior do que no estado líquido, que no estado líquido tem uma energia cinética maior que no estado gasoso. A temperatura aumenta daqui para cá. O volume, ele tem um volume muito pequeno aqui no sólido, e depois ele tem um volume maior do que no sólido, mas aqui no líquido, e depois ele tem um volume maior do que esses dois casos no gasoso. A organização aumenta do sólido para o líquido, para o gasoso, ok? Então, para fechar é o seguinte, você tem que saber a diferença também, que vapor é diferente de gás, mas isso é assunto para a próxima aula. Só tô colocando aqui para você já ter uma ideia e não cair de paraquedas na próxima aula, beleza? Então faz o seguinte, agora eu vou dar aquele espaço pro seu print e você não vai sair dessa aula, você já vai esperar a próxima lousa que eu já vou trabalhar o último conceito com você para terminar esse assunto, tranquilo? Pessoal, agora a gente vai trabalhar a respeito da transição dos estados físicos. Olha aqui comigo. Aqui eu tenho os três principais estados físicos que eu abordei na lousa anterior, que é o sólido, o líquido e o gasoso. Aí a gente espera que pelo menos tenha algum aluno que se pergunte o seguinte: se eu tenho uma certa energia cinética no estado sólido, e aqui eu tenho uma energia cinética maior do que no estado sólido, aqui no líquido, então quer dizer que se eu pegar a energia cinética do sólido, eu aumentar ela, ou seja, eu conseguir aumentar a energia cinética do sólido ao ponto de se igualar à energia necessária para estar no estado líquido, então quer dizer que eu vou conseguir transferir uma matéria do estado sólido para o líquido. Meu amigo, minha amiga, se você pensou isso, perfeito, maravilhoso ou maravilhosa, você é um gênio ou uma gênia, ok? Por quê? Porque esse é exatamente o ponto que eu quero chegar com vocês. Cara, isso daqui não é só decorar, não é só pensar assim, ah, daqui pra cá é fusão, daqui é pra cá é vaporização. Eu não quero que você pense isso, eu quero que você pense o seguinte: tudo isso daqui, cara, depende da energia cinética, depende da vibração das moléculas. Olha comigo, se você aumenta a energia cinética do estado sólido até o ponto de se igualar à energia cinética necessária para estar no estado líquido, você conseguiu fazer a transição do estado sólido para o estado líquido, certo? E essa transição, ela chama o quê? Ela chama de fusão. Eu tenho certeza que você já ouviu falar em uma coisa também que chama ponto de fusão ou temperatura de fusão. Isso daí significa o quê? Significa a temperatura necessária para você conseguir passar do estado sólido para o estado líquido um material, certo? Lembrando que cada material vai ter o seu ponto de fusão. Mas por que eu estou relacionando agora a temperatura? Porque lembra comigo, olha aqui, lembra que eu te falei que a temperatura ela consegue modificar a energia cinética? Cara, então é praticamente isso. Se eu estou aumentando a energia cinética daqui para cá, eu estou conseguindo aumentar também a temperatura. Tranquilo? Mas fica de boa que isso daqui vai ser aula já pro próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser sobre os pontos de ebulição, os pontos de fusão. Eu vou trabalhar muito bem a respeito disso e como isso funciona. Então vamos focar aqui, ó. Isso quer dizer o seguinte, eu quero que você olhe para isso daqui trabalhando a respeito de energia cinética. E lembrando que a energia cinética a gente varia com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior é a energia cinética. Então vamos lá. Se eu aumentei a temperatura do estado sólido para o líquido, de modo que consiga passar a energia cinética do sólido até atingir a energia cinética necessária para o estado líquido, eu vou ter uma transição de estado físico, que é quando a gente pega, por exemplo, um sólido, ou seja, um açúcar, a gente começa a aquecer, ele vira caramelo, certo? Por quê? Porque ele vai começar a passar do estado sólido para o líquido, tranquilo? Então é isso, a gente atingiu o quê? A temperatura de fusão, o ponto de fusão do estado sólido para o líquido. Aí o que acontece? Se eu aumentar mais ainda a temperatura disso daqui, cara, a gente vai atingir aqui a vaporização, e a gente vai passar do estado líquido para o estado gasoso, que é um exemplo, pensa na água, você aquece a água, ela começa a soltar um vapor, tranquilo? Então o que acontece? Nesse caso, a gente conseguiu aumentar a energia cinética do estado líquido, de modo que ela consiga chegar no estado gasoso. É praticamente isso que você tem que saber. Agora vem comigo aqui, olha. Aqui, tá percebendo que a gente tá aumentando a temperatura, tá vendo? A temperatura aumenta daqui
para cá. Agora eu posso fazer o caminho inverso também. Eu posso chegar e fazer o seguinte, passar do estado gasoso para o estado líquido. Ou seja, eu tenho uma temperatura muito alta aqui, aí do nada eu diminuo a temperatura. Aí o que acontece? Quando isso acontece aqui, cara, acontece o seguinte, você vai conseguir diminuir a temperatura, ou seja, diminuir a energia cinética. Ou seja, se você diminui a energia cinética de um gás, ao ponto dela chegar na energia cinética de um líquido, você está passando uma substância do estado gasoso pro estado líquido. Aí o que acontece? Esse processo aqui que você passa do estado gasoso para o líquido chama de liquefação ou condensação. Que é um exemplo, conforme você está fazendo a sua comida lá naquela panela, você conseguiu evaporar a água, só que ela chega na tampa da panela, a tampa da panela está numa temperatura diferente. E o que acontece? Aquela temperatura da tampa da panela, ela não consegue manter a energia cinética para você ficar no estado gasoso. E se ela não consegue manter, o que acontece? Ela vai voltar para o estado líquido, certo? Aí é nesse ponto que a gente fala que a gente condensou a água. A gente aqueceu a água da nossa panela, a gente conseguiu vaporizar ela. Aí conforme ela baixa a tampa da panela, não tem temperatura suficiente para manter ela no estado gasoso. Aí o que acontece? Ela vai voltar aqui para o estado líquido. E a gente chama esse processo de liquefação ou condensação. Tranquilo? Então vamos lá. Agora a gente tem ela no estado líquido. Ou seja, pensa comigo, você vaporizou a água para o estado gasoso, depois você condensou ela na tampa da panela. Aí essa água que você condensou, pensa comigo, se você conseguisse pegar essa água e você conseguisse guardar ela para você conseguiria fazer o seguinte, se você diminuísse mais a temperatura ainda, ela está no estado líquido, concorda? Se você diminuísse muito mais a temperatura, você conseguiria transitar ela aqui, ó, do estado líquido para o estado sólido. Porque conforme você está abaixando a temperatura, você está conseguindo fazer o seguinte, você está conseguindo abaixar a energia cinética. Se você baixar a energia cinética ao ponto dela atingir a necessária para estar no estado sólido, ela vai passar para o estado sólido. Quer um exemplo de como a gente faz isso? Pega essa água que você condensou, você pega a tampa da panela, ela já está na tampa da panela, coloca no seu congelador, você está baixando a temperatura no seu congelador. E se você está baixando a temperatura, você está baixando a energia cinética. E você vai chegar em algum ponto que você vai conseguir passar aquela água do estado líquido para o estado sólido. Você congelou a sua água, certo? E esse processo a gente chama de solidificação. Mas tem dois casos especiais também que a gente tem que trabalhar aqui, que é o seguinte, quando a gente passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso sem passar para o estado líquido. Cara, isso é muito mágico, não é? Olha aqui comigo, olha. Quando você passa do estado sólido para o estado gasoso, a gente está falando que ele está sublimando. É um processo que a gente chama de sublimação. Esse processo aqui já é um pouco mais difícil de acontecer naturalmente. Mas você quer um exemplo? O iodo, por exemplo, você já consegue passar em temperatura ambiente mesmo do estado sólido para o estado gasoso, certo? Ou seja, pesquisa assim no YouTube, sublimação do iodo. Você vai ver, é o iodo que ele está lá no estado sólido, ele já está com uma fumaça enorme de iodo. Por quê? Porque já está passando aqui para o estado gasoso. E é uma fumaça colorida, você vai conseguir já visualizar ela também. Só que você pode fazer o oposto. Você pode pegar aqui do estado gasoso e passar diretamente para o estado sólido. E quando isso acontece, a gente chama de ressublimação. Tranquilo? Então, resumindo, passou do estado sólido para o líquido, fusão. Passou do líquido para o gasoso, vaporização. Vamos fazer o efeito oposto agora? Vamos lá. Passou do estado gasoso para o líquido, liquefação ou condensação. Passou do líquido para o sólido, solidificação. Agora, se eu conseguir fazer isso daqui, passar do sólido diretamente para o gasoso, sem passar pelo líquido, a gente tem a sublimação. Se eu passar do estado gasoso para o estado sólido, sem passar pelo líquido, a gente tem o quê? A ressublimação. É praticamente isso. Lembra que a temperatura está aumentando nesse sentido, daqui para cá. Ou seja, quando eu faço sentido oposto, daqui para cá, eu estou abaixando a temperatura. Ou seja, esse processo e esse processo, já que é daqui para cá, eu aumento a temperatura. Esse processo daqui, olha, eu também estou aumentando a temperatura. Se eu passo daqui para cá, que nem nesse caso e nesse caso, eu estou abaixando a temperatura. De modo que eu estou baixando também a energia cinética. Beleza? Então era praticamente isso que você precisava saber dessa aula. Eu fico muito feliz por você estar assistindo essas videoaulas, por estar acompanhando aqui a playlist, e eu espero que esteja te ajudando bastante, ok? Eu preparo essas aulas com o máximo cuidado possível e com o maior carinho possível para conseguir te agradar e conseguir te ajudar. Então, por favor, deixe seu like aqui embaixo se você não deixou, se inscreva caso você não seja inscrito e deixe seu comentário aqui também me falando se eu tô te ajudando, se eu não tô te ajudando, se eu posso melhorar em algum ponto, isso me ajuda demais, tranquilo? Agora eu vou dar aquele espaço pro seu print e eu não quero que você vá embora depois dele. Eu quero que você espere e acesse já a próxima aula que vai ser sobre ponto de fusão e ponto de ebulição, ok? Porque isso vai ser muito importante para o seu aprendizado. Você percebeu que tudo que eu abordei aqui utilizou os conceitos que eu trabalhei em aulas anteriores, ou seja, eu estou construindo passo a passo o seu conhecimento. Você não está aprendendo tudo em uma única aula, você está construindo e está conseguindo aplicar conceitos já aprendidos antes, beleza? Então agora eu vou dar aquele espaço pro seu print e te espero na próxima aula.